Mas irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou João, Cidade de Promissão, Duração Sagrada Família e colaborador do canal Nós Somos a Boa Nova no YouTube e nas redes sociais. Hoje a passagem que nós vamos meditar está em São Marcos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 12. O paralítico. Ouçamos com atenção. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podia encontrar lugar, mesmo junto à porta. E ele o instruía. Trouxeram um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudesse apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava, e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: Como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo em seu espírito, nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isso nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheceis o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante ele se levantou, tomando o leito, foi-se embora, à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração. Puseram-se a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, nós estamos diante de um acontecimento simplesmente maravilhoso, né? De um lado, Jesus, né? Aquele que tem o poder, exerceu o poder sobre a terra, aqui no mundo, poder que Deus Pai lhe concedeu. De outro lado, uma pessoa enferma, né? Paralítica, não mandava. E sabendo que Jesus estava naquela cidade, Cafarnaum, aqueles 4 amigos dele decidiram levar aquele homem até Jesus para ser curado por ele. Traz aqui uma reação no coração de que, como aqueles homens foram corajosos, como aquelas pessoas foram humildes, aqueles homens foram humanos e souberam, tinham certeza de que Jesus curaria o seu amigo. E quando chegaram perto de Jesus com aquele homem pelotelado, como diz a palavra, descobriram, né, a casa e desceram a maca pelo vão que existia ali. E Jesus, mirando, vai dizer lá no capítulo 5, momentinho, lá no versículo 5, Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os seus pecados. Jesus primeiro ele perdoou os pecados. Por que os pecados? Porque é muito mais importante a vida em Cristo, a pureza da alma, de que a cura da doença física. Por outro motivo, naquela época se achava que quem estava doente era a razão de ter cometido o pecado. Então Jesus perdoava o pecado, né? Perdoou o pecado para que, perdoando o pecado, ele estava livre da enfermidade. Então o pecado, se a doença era a razão, era o pecado, vamos perdoar o pecado e estamos livres, né? Então Jesus disse, mas aqueles fariseus que estavam ali, eles não concordavam com Jesus, né? Entraram em debate, em pensamento. Então Jesus realizou aquilo mais perfeitamente ao olho nu, né?
Pega a tua cama e vai para casa. Levanta-te e anda. Olha que coisa extraordinária, que acontecimento maravilhoso. Nós temos visto depois de Jesus, com os apóstolos, curas, transformações, ressurreição miraculosos, extraordinários que eles conseguiram fazer em nome de Jesus. Temos ainda com outros santos histórias magníficas de homens que em nome de Jesus fizeram coisas maravilhosas. Nós precisamos acreditar, confiar, ter a certeza, como aquelas pessoas tiveram a certeza de que estivesse ali, ele seria curado. Quantas pessoas não tiveram essa atitude, como o cego de Jericó? Senhor, tu queres, pode curar-me. O que tu queres que eu faça? Eu quero ver, Senhor. Então veja. A coragem, a ousadia da pessoa que precisa da ajuda de Deus, ela tem que ser segura. Não podemos ir com... eu não vou conseguir, ele não vai me ouvir, e a minha fé é pequena. Não, nós temos que se jogar nos braços de Jesus, dizer, eu consigo, porque Deus quer que isso aconteça comigo, e Ele quer o meu bem, Ele quer a minha graça. E não só com a gente, não só com os nossos, mas com as pessoas que precisam de ajuda. Nós devemos fazer como aquelas pessoas, pegar as pessoas, levar até Jesus, não no colo como aquela situação. Hoje nós não temos Jesus fisicamente, mas temos Jesus na Eucaristia, Jesus na palavra, levar a palavra de Jesus para as pessoas, fazer uma oração, interceder por essas pessoas, pedir a cura para essas pessoas. E são tantas doenças emocionais, físicas, doenças espirituais que assolam as pessoas, que machucam, que ferem o humano, a carne, a alma, o espírito, que precisa de um socorro ao redor de tanta gente, e às vezes se sente tão só. Se sente tão sozinho, não tem ninguém para ajudá-lo. Aqueles que estão por perto, aqueles que às vezes nós dizemos que somos de Deus, estamos com Deus, participando de oração, de movimentos da igreja, de quantas coisas, mas não somos capazes de levar essas pessoas até Jesus. Jogar nos braços de Jesus essas pessoas, para que elas sejam curadas, ter essa transformação que elas precisam ter. Sejamos úteis um para com os outros. Sejamos homens e mulheres de verdade, como aquelas pessoas tiveram essa coragem de fazê-lo. Como tantos outros acontecimentos que buscavam Jesus e eram libertos. Jesus está aí, da mesma forma que Ele esteve naquele tempo, Ele está aí, Ele está aqui, está aí do seu lado com você, esperando que nós aceitamos e que nós tenhamos a coragem de ir até Ele, de pedir socorro, de invocá-lo, que Ele nos cure da cegueira espiritual, que nos cure da audição espiritual, da ignorância, da covardia, que nos cure de tantas coisas que não nos deixa ser livres como devemos ser. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraçam, fiquem todos com Deus. Até a próxima oportunidade.